A reforma trabalhista completou o ano no último 11 de novembro. Que avaliações podem ser feitas no período? Criaram mais empregos? Trouxeram mais segurança jurídica? Quais são os efeitos de eventual extinção do Ministério do Trabalho, como pretende o futuro governo? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Flânio Antônio Campos Vieira, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, a Mata 3. Ele é magistrado há 20 anos, atuou em várias jurisdições, entre elas Montes Claros, Monte Azul, Araçuaí, Unai, Uberaba e Belo Horizonte, Betim, Belo Horizonte, onde está há 3 anos. Doutor Flânio, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Pois é, o prazer é meu. Nós temos os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário Newton, me ajudarão a entrevistá-lo. E o Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Okay. Pois bem, doutor Flânio, a nova legislação Lei 13.467 de 2017, que é fruto da chamada Reforma Trabalhista, completou um ano, dia 11 de novembro. Que avaliação o senhor faz desse período aí, dessas mudanças? Orion, verdadeiramente, assim, o propósito inicial seria efetivamente dar um dinamismo maior para a economia, buscar uma segurança jurídica maior nas relações trabalhistas e com a consequente redução das ações trabalhistas. O que a gente percebe até então, houve uma efetiva redução das ações trabalhistas na ordem de 30% a 40%, depende da região, numa média de 35%, 36%. A gente crê que isso não permanecerá, deve reduzir um pouco ainda esse percentual. No plano do dinamismo da economia, isso ainda não ocorreu, isso está muito ligado ainda nas políticas de desenvolvimento, né, do país. A reforma trabalhista por si, ela não proporcionou isso. Manteve-se, então, nesse um ano, aí, inalterados os números, né, relacionados tanto ao desemprego. Houve uma criação de novos empregos, mas muito de forma mais precária, porque informalmente, né, sem uma anotação. Quase que um subemprego, então, pelo jeito, né? Como é que é? Quase que um subemprego, Quase né? que um subemprego. E sob o ponto de vista da segurança jurídica, esse efetivamente acho que veio trazer mais insegurança. Mais segurança. Porque o principal objetivo, doutor Flânio, era gerar mais empregos. Isso parece que não aconteceu e se aconteceu foi mais na informalidade, aquele que não protege o trabalhador. Agora, não se cria emprego também por decreto nem por legislação, né? Quer dizer, depende mais realmente da atividade econômica. Com certeza. Assim, a gente não sabe efetivamente se a reforma por si, a nova legislação, contribuirá para esse incremento da empregabilidade. Né? Mas também a gente não consegue enxergar se isso também será um fator negativo, né? Negativo. Agora, os defensores, naturalmente, há quem diga que é um processo de maturação, que um ano seria um prazo muito curto para que isso possa ser desenvolvido. Você acredita que no longo prazo isso possa trazer resultados? Com certeza. É muito dentro do aspecto cultural, né, Orion? Assim, a gente percebe que o Brasil ainda é um país de assim, pouca projeção no aspecto do empreendedorismo. Então, assim, é muito primário. Assim, as grandes empresas, naturalmente, estão bem organizadas, mas o Brasil é composto, na verdade, no meio empresarial, de micro e pequenos empreendedores. E eles precisam, efetivamente, de conscientizar que não há espaço para empresários que, efetivamente, não estejam bem assessorados. Né? Não somos uma São Paulo, né? Exatamente. Agora, o restante do Brasil precisa de mais intervenção, de mais apoio do Estado para poder alavancar essa retomada do desenvolvimento? Nas duas pontas, assim, tanto para conscientizar o empregado, da profissionalização dele, para profissionalizar o empregado, e também do empreendedor. O empreendedor ele precisa ter uma orientação melhor para ele entrar para o mercado de trabalho de forma competitiva. E ter uma longa vida, né? E para que tenha uma longa vida. Né? E evitar os prejuízos que ele acaba causando para o Estado, no aspecto fiscal, para os trabalhadores, no aspecto das relações trabalhistas, para os fornecedores, muitas vezes para clientes, que às vezes não conseguem nem honrar os compromissos que ele assumiu. Então, assim, por que disso?
porque o país não contribui à economia do país. Não, muitas vezes é porque realmente ele não era capacitado para desenvolver um empreendimento. Se fôssemos todos nós empreendedores, penso eu, poucos iam querer ser empregados. Sim. É mais complexo, né? É. Agora, doutor Flávio, avaliando então saindo um pouco da tese, do discurso e avaliando esse primeiro ano de experiência da reforma administrativa, né? Quais os pontos negativos e positivos que você elencaria para nós? Bom, o ponto negativo, por hora, é a questão da insegurança jurídica. A redação da lei, as alterações que foram implementadas, elas não trouxeram assim, aquela certeza do direito efetivamente aplicável, fundamentalmente sob o ponto de vista constitucional. Alguns dispositivos estão sendo questionados junto ao Supremo. A esperança é que o Supremo julgue isso com uma celeridade que se espera, porque isso impacta nas relações de trabalho. Agora, o ponto positivo a gente pensa, e assim não é consenso também, mas é que no aspecto processual a reforma, a gente entende que ela foi bem positiva. Ela trouxe maior responsabilidade, tanto para o ajuizamento de uma ação, e quanto também para a contestação, né, no aspecto dos empresários. Doutor Flávio, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco você explicasse um pouco mais a respeito dessa questão da segurança jurídica que a reforma possa trazer ou não, e sobre essa queda de ações, que devido a isso, se é realmente a eficiência da Justiça do Trabalho, se é realmente as situações que trazem dificuldades para poder se recorrer ao judiciário, o acesso à justiça. Então a gente volta então em instantes. Okay. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre o primeiro ano da reforma administrativa. O nosso entrevistado é o juiz Flânio Antônio Campos Vieira, que é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, a Matra 3. Doutor Flávio, deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito dessa situação da segurança jurídica. O que a reforma traz que pode afetar ou pode, inclusive, né, consolidar a segurança jurídica das ações judiciais? Isso está muito ligado à questão do direito material que foi assim, alterado. As empresas, os empresários em geral, hoje eles têm muita dificuldade, porque em virtude desses questionamentos no plano constitucional, da legislação que foi aprovada, eles têm dificuldade de implementar isso na prática, porque não sabe se a legislação será declarada constitucional ou inconstitucional. Então, assim, o que se pretende e o que se pretendeu, a gente enxerga assim com a reforma trabalhista, foi dinamizar a economia, mas para isso a legislação, ela precisa, o que está previsto em lei, precisa ser reconhecido como válido. E não que ela possa ser discutida como outrora, né, no plano, no outrora não, e sempre é assim, mas com essa incerteza se será ou não constitucional. E o que pode contestar essa validade seria a própria Constituição ou jurisprudências? O que é o referencial para isso? Não, é a Constituição Federal. Só que hoje, e até a bem da sociedade, foram ajuizadas diversas ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo. Contra a reforma. Contra a reforma, contra dispositivos da reforma. E isso contribui para que a resposta para a validade ou não da lei venha de uma forma mais célere. Se fosse seguir aquele movimento de julgamento no primeiro grau, depois nos tribunais regionais, depois para o TST e depois para o Supremo Tribunal Federal, aí a economia, né, a insegurança... Em que ponto estaria assim, sendo contestado exatamente? A questão de jornada de trabalho? A questão da participação dos sindicatos nas negociações, esse é um ponto que vários dispositivos da reforma estabeleceram a negociação direta entre empresa e empregado. Então, firma-se nessa questão da necessidade da participação do sindicato. Esse seria o acordado e em relação ao legislado? Não, o acordado em relação ao legislado, neste caso, tem a participação dos sindicatos. Sim. Coletivamente. O acordo coletivo, ele vale acima da legislação? A tônica seria essa.
E essa foi efetivamente assim uma reivindicação dos empresários, exatamente porque isso traz para o empresário uma garantia do que o que ele negociou coletivamente. Se vai prevalecer ou não. Do que é hoje, o que vinha acontecendo, né, no âmbito da interpretação jurisprudencial, é que às vezes reconhece a validade de uma norma coletiva, em outras oportunidades não reconhece, um juiz aqui reconhece, o outro não reconhece, então isso de fato traz Mas isso não pode afetar um direito adquirido, por exemplo. Não, definitivamente. Isso é assegurado pela Constituição. A gente fala sobre esses direitos daqui a pouco e eu vou ampliar o nosso debate, convidando então os estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário Newton. Por favor, a primeira pergunta. Muito obrigado, Paola, pela pergunta. Na verdade, a jornada ela tem a previsão da jornada e a limitação está muito ligada à questão, ela citou a questão biológica, né? Na verdade seria mais fisiológica e hoje até psíquica. Mas assim, essa previsão, como a gente já vinha dizendo, existe previsão na nova legislação de acordos individuais, reconhecer-se isso. Isso naturalmente deverá estar dentro daquilo que a gente entende como razoável sob o ponto de vista do trabalho humano, da dignidade do trabalho humano. Agora, qual é o parâmetro para isso é uma certa dificuldade. Inclusive, na própria reforma existe um dispositivo que prevê que a questão da jornada de trabalho não se trata de, como vinha decidindo na jurisprudência, de matéria de higiene e saúde ocupacional. Então, nesse plano aí, o que vai estabelecer é assegurar a dignidade do trabalhador. Obrigado, Felipe. Eu suponho que ele quis dizer aí que o Ministério Público deve ter ajuizado alguma ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade também, em virtude dessa previsão na lei. E existe, de fato, esse questionamento. Aquela medida provisória, 808, viria para sanar isso daí, acabou que ela não foi votada, perdeu a validade. Agora, que há possibilidade, quer dizer, ninguém se cogitou disso. É possível porque basta uma alteração na lei, né, terá aí os percentuais. Ana Maria, também muito obrigado pela pergunta. Inconstitucional, não, porque não há nenhuma previsão na Constituição que possa conduzir a isso. Sob o ponto de vista dos princípios do direito do trabalho, pode haver algum questionamento e isso trazer, e sem dúvida alguma, traz prejuízo para o empregado. E nesse aspecto teria uma disposição na própria CLT que asseguraria a preservação do direito. Agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton. Doutor Flávio, voltando à nossa questão aqui dos direitos, né, o senhor falou há pouco, os direitos básicos e adquiridos têm que ser mantidos. Quais são os direitos que são intocáveis para o trabalhador? Há um rol de direitos previstos na Constituição. Eu nem digo assim que efetivamente haja direitos que sejam intocáveis para o trabalhador. Na verdade, isso faz parte de uma construção no aspecto de direitos sociais, né, para o trabalhador e para toda a sociedade. O que a gente verifica, o que prevalece realmente no direito do trabalho e está previsto inclusive no artigo 7º da Constituição, que deveria tentar construir para a sociedade como um todo e especialmente para o trabalhador, evitar o retrocesso, né, que você concede um direito para o trabalhador ou para a sociedade em qualquer outro campo e em certo momento histórico, haver um retrocesso nestas conquistas que a gente sabe que a conquista ela faz parte de um processo e muitas vezes a perda ela com
canetada, você... Mas só para a gente citar aqueles mais conhecidos, 13º, férias... seria 13º, fundo de garantia, as férias, esses básicos aí de um aviso prévio para o trabalhador não ficar desempregado de uma hora para outra e sem ter um respaldo financeiro para a questão da jornada, da limitação da jornada de trabalho, a remuneração do trabalho extra com um adicional. Sim. Ok, mas ninguém está falando isso no momento, né? Por enquanto não chegou a esse ponto de discutir esses temas dessas propostas de reforma. Não, inclusive na reforma até colocaram isso, que seria até desnecessário, que seria ilícito. Aí pega aquele rol de direitos que estão lá no artigo 7º da Constituição e diz que o objeto seria ilícito se chegasse naqueles direitos ali, que era desnecessário, não precisaria dessa exposição legal. Ok. Doutor Flávio, vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente um pouco mais sobre a situação do acesso do trabalhador à justiça, se mudou alguma coisa, se ficou mais fácil, mais difícil, e também sobre a possibilidade de extinção aí do Ministério do Trabalho e os efeitos sobre a justiça do trabalho, sobre o empregador e também o empregado. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Estamos discutindo hoje o primeiro ano da reforma trabalhista. O nosso entrevistado é o juiz Flânio Antônio Campos Vieira, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, a Matra 3. Doutor Flânio, deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito da dificuldade. Dificultou o acesso à justiça para o trabalhador que quer reclamar alguma situação no trabalho? Sob um ponto de vista, sim, Orion, porque hoje ele tem a questão da sucumbência, que praticamente não existia antes da reforma. O que vem a ser isso? Então, a sucumbência, ela implica em, se ele formular um pedido e ele perder naquele pedido especificamente, ele tem que pagar custas, tem que pagar honorários. Do advogado dele e do outro também? Tem o deles sempre. Com certeza. Agora, e do outro, né, da parte contrária. E a questão de honorários periciais. Então, sob esse aspecto, dificultou. O que outros sustentam, né, é que, na verdade, houve uma responsabilização maior no ajustamento das ações trabalhistas. Então, que o trabalhador hoje viria formulando pedidos que, em relação a direitos que, efetivamente, sob a ótica dele, são devidos. Que anteriormente à reforma, tudo que era possível em decorrência de um contrato de trabalho, ele pedia, porque ele não teria nenhum risco em virtude do ajustamento de uma ação. Então, os advogados hoje, de trabalhadores, são mais criteriosos na análise das pretensões antes de ajuizar a ação. Entendi. E a questão de garantia de gratuidade, existe na Justiça essa possibilidade? Então, existe e, na verdade, existe uma ação direta de inconstitucionalidade, está sob julgamento. Quem votou até agora foi só o ministro Luiz Roberto Barroso. Houve um pedido de vista para verificar porque a Procuradoria-Geral da República entende que isso inviabilizou o acesso amplo à justiça como é garantido pela Constituição Federal. Outros entendem que não, que na verdade o que houve foi só uma maior responsabilidade atribuída, mas isso não impede o acesso à justiça, mas isso está sob julgamento. Agora, doutor Flânio, existe aí a possibilidade dessa reforma trabalhista ter uma fase 2, que seria, aí, por exemplo, com a extinção do Ministério do Trabalho, pretendida, pelo menos já admitida pelo futuro governo federal. Qual a importância que o Ministério do Trabalho tem para as relações de trabalho, para esse desenvolvimento mais correto e legal? O Ministério do Trabalho, salvo engano, ele foi instituído, criado há uns 88 anos, na época do Vargas, não é isso? E assim, sempre exerceu um papel fundamental nas relações de trabalho, fundamentalmente sob o aspecto da fiscalização. E hoje exerce um trabalho importante na questão do trabalho escravo, do trabalho infantil, em parceria com o Ministério Público
do Trabalho, com a Polícia Federal nas investigações. Então, assim, a gente não enxerga, pelo menos quem lida nessa área do trabalho, uma razão maior para extinguir um órgão que vem prestando serviços relevantes para a sociedade. Agora, o efeito disso, porque a gente não está bem claro ainda como é que seria essa distribuição das funções do Ministério do Trabalho, a gente não sabe se ele vai continuar cumprindo o papel que é reservado. Porque é impressionante você falar de trabalho escravo, né? Nos dias de hoje é crime, não é isso, não é verdade? Exatamente. Agora, existe a situação do mundo, digamos assim, do mundo republicano, né, e legal, que é a respeito de empresas que pagam corretamente seus funcionários, carteira assinada, vão sofrer a concorrência desleal de empresas que não agem dessa forma. Exatamente. Isso quem vai fiscalizar? É realmente difícil, né? Na verdade, hoje o Ministério do Trabalho, pela deficiência estrutural dele, ele não consegue, ele fica mais concentrado nas grandes empresas da fiscalização. E esse é o grande problema, porque a estrutura do Ministério do Trabalho, em termos de auditores fiscais, deveria ser muito maior. Você deveria ser aprimorado e não extinto. Exatamente. Né? Muito bem. Eu vou desse tema daqui a pouquinho, doutor Flano. Eu gostaria agora que o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor, que o senhor trouxe para nós aí. Tomei a liberdade, Orion, de trazer 3 livros, porque eu acho que a conjugação deles traz uma... É o livro A Riqueza e a Pobreza das Nações, de David Landes, que é um escritor americano. Ele faz uma abordagem muito interessante sobre os fatores que influenciam na riqueza e na pobreza das nações, desde questões climáticas de relevo até questões culturais. Perfeito. Demonstra a questão do Ocidente, que tem... O Capital, de Thomas Piketty, que é um escritor francês, ele faz uma abordagem muito interessante, o Capital no século XXI, que faz uma abordagem, inclusive, sobre a questão do Estado social, o acesso a... Outra versão do Capital de Karl Marx? É uma concorrência, assim, bastante... Opiniões, inclusive, de que ele viria para contestar bastante, né, do Karl Marx. Okay. E esse livro do Ética, de Fábio Conder Comparato, que é um jurista, né, de São Paulo, também ele faz uma abordagem muito interessante sobre a questão da ciência e da técnica para a construção do patrimônio da humanidade e sobre esses aspectos de como o país, uma nação pode desenvolver. Perfeito. Muito bem, boas indicações, muito obrigado. Doutor Flano, estamos na reta final, temos mais um minutinho aqui, só para avaliar, prospectar essa possibilidade de extinção do Ministério do Trabalho. Isso pode afetar e esvaziar a Justiça do Trabalho, esvaziar a CLT? Pois é, a gente não sabe ainda se isso faz parte de um processo para chegar e atingir a Justiça do Trabalho e pensar-se na extinção também da Justiça do Trabalho, como já foi ventilado aí. Eu, pessoalmente, acredito até que com a extinção do Ministério do Trabalho, que já tem dificuldade em cumprir as suas funções precípuas, efetivamente o Estado será mais deficiente ainda e, naturalmente, os conflitos de natureza trabalhista tendem a aumentar e aí a Justiça do Trabalho... Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Flano Antônio Campos Vieira, que é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, terceira região, a Mata 3, e avaliamos aí o primeiro ano da reforma trabalhista aqui no Brasil. Doutor Flano, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Pois é, eu que agradeço, Orion, e foi um prazer e uma honra estar aqui, estamos à disposição para qualquer... Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui, se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.